A adoção global do padrão ouro levou a humanidade a um período de prosperidade jamais visto. Em 1871, ao final da Guerra Franco-Prussiana, os principais países do mundo adotaram o padrão ouro, o que os levou a um período de prosperidade jamais visto. A segunda metade do século XIX foi, provavelmente, o período que testemunhou o maior avanço civilizacional. O papel monetário do ouro foi fundamental para isso. A adoção de um mesmo padrão monetário sólido permitiu melhorias nas telecomunicações e no transporte que otimizaram o comércio e a acumulação de capital como nunca antes. As diferentes moedas equivaliam simplesmente a diferentes quantidades de ouro, e a taxa de conversão entre elas era simples e direta. Por exemplo, a libra esterlina equivalia a 7,3 gramas de ouro e o marco alemão 0,36 grama. Assim, a taxa de conversão entre as moedas era sempre de 24 marcos por libra. Por que isso era importante? Porque tornava as moedas nacionais apenas uma maneira de representar o valor econômico estocado nelas em termos de uma reserva universal, o ouro. A vendabilidade espacial das moedas aumentava. A oferta monetária não era uma métrica determinada por um comitê de planejadores centrais, composto por pseudo-intelectuais engravatados, com seus diplomazinhos inúteis, mas sim uma métrica natural, resultante das forças de mercado. As pessoas guardavam o tanto de dinheiro que queriam e gastavam o quanto desejavam, fosse na moeda local, fosse em moedas estrangeiras. A solidez do dinheiro se refletia no livre comércio e nas taxas de poupança, que permitiam a acumulação de capital para financiar os avanços tecnológicos que moldaram a vida moderna. Ao final do século XIX, cerca de 50 países haviam adotado oficialmente o padrão ouro, incluindo todas as nações mais desenvolvidas. Alguns dos mais importantes feitos científicos, tecnológicos e artísticos ocorreram nesse período, o que explica por que ele é conhecido como La Belle Époque, ou a Bela Época. A Grã-Bretanha experimentava a Pax Britânica, quando não estava envolvida em grandes conflitos militares. Em 1899, a escritora Nellie Bly deu a volta ao mundo em 72 dias. Ela circumnavegou o globo, carregando libras esterlinas consigo, que foram aceitas em absolutamente todos os lugares que ela visitou. Com a maioria do mundo em um padrão monetário sólido, nunca houve tanto enriquecimento, comércio, comedimento estatal e melhora no padrão de vida. Junto com a liberdade econômica, vinha a liberdade social. Os estados tinham relativamente poucos burocratas focados em controlar todos os aspectos das vidas dos seus cidadãos. Como Mises descreve, o padrão ouro foi a era do capitalismo, da prosperidade e da liberdade. O ouro foi o meio de troca pelo qual o industrialismo e o capital levaram a civilização ocidental aos cantos mais longínquos da Terra, destruindo velhos preconceitos, semeando uma vida nova, libertando as mentes e criando riquezas nunca antes vistas. Ainda assim, o padrão ouro tinha um sério problema: a reserva fracionária, isto é, a emissão de moedas e notas sem o devido lastro em ouro. Como já discutimos em outro vídeo, isso aconteceu devido à inevitável centralização que surgiu graças à dificuldade de verificação e transporte do metal. A tentação era muito grande. À medida que as transações feitas com ouro físico iam diminuindo e as feitas com papéis iam aumentando, os bancos que detinham o metal podiam criar notas e moedas sem terem o ouro correspondente. Se todos os detentores das notas e moedas resolvessem sacar o ouro ao mesmo tempo, os bancos quebrariam, mas a probabilidade de isso acontecer era muito baixa. Percebendo o potencial disso, os estados começaram a tomar para si o controle do setor bancário, culminando eventualmente na criação dos bancos centrais. O padrão ouro não oferecia nenhum mecanismo para impedir que os estados caíssem em tentação. Ele dependia apenas da boa-fé dos governantes e da vigilância da população. Não havia como o padrão ouro durar por muito tempo. Mises entendeu. Os nacionalistas estão lutando contra o padrão ouro porque eles querem isolar seus países do mercado global e estabelecer uma autarquia nacional.
Governos intervencionistas e grupos de pressão estão lutando contra o padrão ouro porque o consideram o principal empecilho para suas ambições de manipular preços e salários. Mas o ataque mais fanático contra o ouro vem daqueles que querem expandir o crédito. Para eles, a expansão de crédito é a panaceia para todos os males econômicos. A aceitação do padrão ouro demanda o reconhecimento da verdade óbvia de que não se pode enriquecer uma sociedade imprimindo dinheiro. Porém, o desprezo deles pelo padrão ouro vem de sua crença de que políticos onipotentes podem criar riqueza a partir de pedaços de papéis. No século XX, os inimigos do ouro venceram. As principais economias do mundo abandonaram na prática o padrão ouro e passaram a adotar um dinheiro frágil. A era de prosperidade havia acabado e a era do dinheiro controlado pelos estados havia começado, com consequências nefastas que vemos até hoje. Os estados passaram a controlar o ouro dos seus cidadãos por meio da criação dos bancos centrais. Em 1914, com o início da Primeira Grande Guerra, a centralização dessas reservas permitiu que os estados expandissem suas bases monetárias para além de suas reservas de ouro, reduzindo o valor de suas moedas e empobrecendo seus cidadãos. Os bancos centrais continuaram a confiscar e acumular ouro até 1960, quando um padrão global dolarizado começou a tomar forma. Embora o ouro tenha sido supostamente desmonetizado em 1971, os bancos centrais continuam acumulando metal. De um ponto de vista monetário, isso faz todo o sentido do mundo. Manter as reservas de um país e um dinheiro estrangeiro frágil o coloca em uma posição vulnerável, já que este fica à mercê do Banco Central desse país estrangeiro. Ainda, se os bancos centrais vendessem suas reservas de ouro, estimadas em 1/5 do estoque global, isso teria um impacto pequeno no preço do metal. Como o ouro é cobiçado também por seus usos industriais e estéticos, essa oferta seria rapidamente absorvida e o preço cairia pouco. Mesmo em um mundo de dinheiro estatal, o ouro continua, de fato, sendo um dinheiro sólido. Os bancos centrais precisam dele, afinal eles sabem o lixo que produzem.